Olá pessoal, namastê a todos. A pergunta de agora então é: Laércio, como os extraterrestres, eles enxergam os nossos animais? Qual é a visão que ele tem de nossos animais? Bom, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro para você que para os ETs nós somos animais, né? Com uma pseudo-inteligência, né? Porque o nível de inteligência do nosso ser humano é terrível, né? É terrível. Eu que sou professor, fui professor há muitos anos em colégio, cursinho, de matemática, de física, né? Nossa, a gente vai saber como o ser humano é atrasado mentalmente. E o ser humano ele é muito condicionado, muito escravizado. O ser humano não pensa, ele não foi treinado a pensar, ele foi treinado a obedecer, ele foi treinado a seguir um padrão, a uma programação, né? Raros são os seres humanos que transcendem, né? E eles são chamados de mestres, gurus, porque enxergaram muito distante, muito além de tudo. Mas a maioria do ser humano mata os outros animais para comer, certo? Tem todas essas atitudes de guerra, de briga, como se fosse uma manada de animais, né? Entendeu? Então, até eu, Laércio, não precisa nem ser ET, não. Eu vejo a humanidade como um bando de animais, né, que faz a guerra e pisa no outro, e essas conquistas sexuais, então, não passa daquelas danças animais, né, de acasalamento. A mulher entra no cio, é a mesma coisa que o animal entra no cio, só que tem um problema, o cio do ser humano é o ano inteiro, não tem aquele... né? Então, eu acredito sim, nós temos uma evolução paralela. Esse planeta, até 40 mil anos atrás, não tinha ser humano aqui. Ele era 100% utilizado por um projeto dévico, ou seja, um projeto ligado aos animais, às plantas. Vejam, a era dos gigantismos, dos gigantes animais aqui, que é a era dos dinossauros, dos saurípedes, né? Passou coisa de 600 milhões de anos. 600 milhões de anos, a humanidade, esse planeta, foi palco de experiências dévicas. Né? Nunca existiu um ser humano junto com um dinossauro, porque ele não sobreviveria, o ser humano. O ser humano não sobreviveria num lugar cheio de animais gigantes. Pensou um dinossauro aqui, nós derruba essa casa inteira aqui. Nada em pé. Você não tem como segurar, não dava para sobreviver junto. E a era do gigantismo, né, a era dos grandes sauros, né, ela foi extinta há 60 milhões de anos atrás, aqui na Terra. Entendeu? Então, esses filminhos que você vê o homem com dinossauro, pode esquecer que nunca existiu na realidade. Então, nós temos, na verdade, um período de 60 milhões de anos que separam a chegada da horda humana aqui na Terra e desses corpos humanos, né, para fazer parte de um ecossistema. Você tem que entender o seguinte, ó, os animais estão tudo dentro de um ecossistema organizado para poder se reproduzir, poder se alimentar, todo um ecossistema montado e o equilíbrio da natureza, equilíbrio natural. Quando o ser humano chega, ele tem que ser instalado dentro desse ecossistema. Ele também tem que ter o que comer, tem que ter como sobreviver, né? Você sabia que o ser humano, na sua origem primitiva, ele era 100% frugívoro e vegetariano. Ele não comia carne. Ele passou só a comer carne e a caçar animais na época da glaciação, na era do gelo. O planeta esfriou até o Equador, não tinha alimento. Então eles caçavam, passaram a caçar e comer a carne nesse período, por uma necessidade estrutural. Mas depois o clima voltou e o ser humano não deixou de continuar nesse costume. Então é óbvio que os extraterrestres enxergam os animais como entidades evolutivas, como um processo evolutivo dentro de uma ordem que não é a lei do karma, é uma outra lei que rege, e o padrão de inteligência desses animais são bem diferentes dos nossos. Assim como você pega um autista e coloca no nosso meio também, ele não tem completamente diferente do ser humano. A ação, a forma de comportamental de um autista, de um Down, por exemplo, de síndrome de Down, são muito diferentes. E não é uma doença em si. São características bastante variadas de espíritos que se misturam conosco. Às vezes, certos espíritos com questões kármicas também podem vir com debilidades mentais, certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado para a gente entender
como os extraterrestres veem os nossos animais nesse mundo. É nós que deveríamos ver os animais deste mundo com a mesma visão dos ETs. É a mesma visão que você tem de você mesmo, você deveria ter dos animais. A mesma importância que você dá a você e aos seus irmãos, você deveria dar em mesmo nível aos animais. Tá ok? Então é isso. Pessoal, vídeo mais o novo streamer do professor Laércio. Ajudem a compartilhar essa ideia. Nós temos mais de 1000 palestras para você maratonar com seus amigos aí e estudar a espiritualidade. Namastê, pessoal. Muita luz.